Você já ouviu falar na última profecia do Vaticano sobre Petrus Romanus, o último Papa? Você sabia que essa profecia é um plano secreto do Vaticano para o fim da humanidade? Saiba que a igreja que você conhece está mentindo e neste vídeo você irá ter acesso a essa doutrina secreta do Vaticano. Doutrina sobre o fim dos tempos e qual é o segredo do Vaticano. Um segredo que a igreja escondeu por 2000 anos. Que é uma verdade sobre os vigilantes. Vigilantes estes que estão ocultos, escondidos e revelados no livro de Enoque. Você sabia que existe uma verdade oculta sobre o anticristo e o fim dos tempos? Você sabia ou já ouviu falar sobre a última profecia do Vaticano sobre Petrus Romanus, o último Papa? Você sabia que essa profecia é um plano secreto do Vaticano para o fim da humanidade? Saiba, filho e filha da luz, que a igreja que você conhece está mentindo. E neste vídeo você irá ter acesso a essa doutrina secreta do Vaticano sobre o fim dos tempos e qual é o segredo que o Vaticano escondeu de você, escondeu da humanidade por mais de 2000 anos. Uma verdade sobre os vigilantes. Vigilantes estes que estão descritos no livro de Enoque. E veremos a sua relação com o retorno do anticristo. Meu irmão, minha irmã, filhos e filhas da luz. Se você está assistindo este vídeo, talvez já tenha percebido que existe algo desconhecido acontecendo. Algo muito maior por trás do que nos mostram. Algo que vem sendo escondido da humanidade há séculos. Eu sou o mensageiro da luz, o Elder Oliveira, e você está no canal Eclesia Lux, um canal que já foi derrubado várias vezes, mas que sempre volta, porque a verdade não pode ser silenciado. Enquanto a elite do poder prefere guardar certos ensinamentos apenas entre eles, nós, do canal Eclesia Lux, ousamos tornar esses segredos públicos. Nós ousamos revelar a você todo esse segredo, porque acreditamos que quem busca a verdade tem o direito de conhecer essa verdade. E o que vamos revelar hoje não é apenas mais uma informação. O que vamos revelar hoje é um segredo impactante, preservado em documentos antigos, em profecias e decisões tomadas nos mais altos escalões do Vaticano. Quando você entender o que realmente está acontecendo, sua forma de ver o mundo, a sua forma de ver e entender a religião e o atual momento em que vivemos, a sua atual forma de enxergar todo o mundo será diferente, não será a mesma. Fique conosco até o final desse vídeo, porque o que vamos expor aqui não foi feito para confortar,
foi feito para o despertar. E quem tiver ouvidos para ouvir e olhos para ver até o fim, sairá deste vídeo transformado, sabendo como se preparar para o que está por vir e como se salvar, como salvar a sua família. Meu irmão, minha irmã, se você estuda misticismo, tradição iniciática ou os mistérios mais profundos das Escrituras Sagradas, provavelmente já sentiu falta de algo muito importante. Durante anos, quem queria estudar os 3 livros de Enoque aqui no Brasil precisava recorrer às versões que eram parciais, traduções ruins ou fontes diretamente do inglês, sem tradução. O conhecimento mais poderoso sobre a queda dos anjos, sobre os palácios celestiais e os segredos dos céus estava fragmentado e inacessível ao brasileiro. Isso acabou hoje. Pela primeira vez no Brasil, os 3 livros de Enoque foram reunidos em uma única obra completa e fiel. Aqui você encontra o primeiro livro de Enoque, o segundo livro de Enoque e o terceiro livro de Enoque, todos juntos, com traduções fiéis às edições clássicas mais respeitadas do mundo. Então, se você realmente deseja aprofundar seus estudos em misticismo, hermetismo ou na tradição enoquiana, esta é a obra que faltava para você. Os 3 livros de Enoque, a coleção completa e fiel, um conhecimento que antes só existia de forma dispersa ou em outras línguas, agora está reunido em um único volume, pronto para quem realmente busca a verdade. Por isso, não perca mais tempo. Não fique aí procurando versões incompletas. Clique no link abaixo que nós deixaremos na descrição e adquira agora a edição definitiva dos 3 livros de Enoque, agora em português brasileiro. Você já parou para pensar que talvez a maior mentira da história não esteja sendo contada pelos chamados inimigos da fé, mas por aqueles que estão dentro da própria igreja? Reflita o porquê de em quase 2000 anos a igreja guardou um segredo tão grande, tão perigoso, que até hoje poucos tiveram coragem de vir a público dizer em voz alta. Um segredo que envolve o livro de Enoque, seres que desceram do céu, a corrupção da raça humana e a profecia escondida sobre o retorno de alguém que a Bíblia chama de Anticristo. Em nosso livro, que em breve será publicado, se Deus quiser, publicaremos ainda este ano, nós fazemos uma profunda e criteriosa investigação que foi pela primeira vez revelada no livro Exo-Vaticana, uma das poucas obras atuais que ousa conectar os pontos e revelar aquilo que a igreja mais teme. Essa é uma verdade proibida, é uma verdade bombástica. Não é teoria da conspiração, pois são verdades registradas em documentos oficiais. São verdades que estão registradas em profecias que foram escondidas. São declarações de astrônomos e de teólogos do próprio Vaticano. E acima de tudo, meus irmãos, essa verdade, ela é mais antiga que a própria humanidade. E ela foi revelada no livro de Enoque, um livro que foi proibido,
que a igreja proibiu. A igreja ela preferiu esconder essa verdade da humanidade. Por que será? Então, para não te deixar mais ansioso, nós já iremos começar pelo fim. Existe sim uma profecia antiga, conhecida como a profecia dos papas. Uma profecia atribuída a São Malaquias. Essa profecia lista todos os papas da história até o último papa que antecede ou antecederá o fim da humanidade. O nome dado a esse papa no final é Petrus Romanus, ou seja, Pedro o Romano. Segundo essa profecia, Pedro o Romano governará a igreja em meio às grandes tribulações da época e após o seu pontificado, a cidade de Roma será destruída. Em 2013, pela primeira vez em quase 600 anos, um papa renunciou. Bento XVI deixou seu cargo e em seu lugar foi eleito um jesuíta argentino, Jorge Mário Bergoglio, que escolheu o nome de Papa Francisco. Muitos estudiosos de profecias, principalmente desta, eles entenderam que aquele era o momento. Eles entenderam que Petrus Romanus havia chegado. Mas o que poucos perceberam é que esse papa não era apenas um papa como os outros. Este papa, ele era o primeiro papa jesuíta da história. E os jesuítas, desde sua fundação, carregam um quarto voto de obediência absoluta ao Papa. E agora, pela primeira vez, quem ocupa o trono de Pedro foi formado dentro dessa estrutura de poder e de disciplina militar, os jesuítas. E nos bastidores são conhecidos como sendo a continuação dos Illuminati. Coincidência? Será? Ou seria o cumprimento de algo muito maior e muito mais antigo? Em nossos estudos e também em nossas investigações, nós descobrimos que, muito antes da eleição do Papa Francisco, o Vaticano já estava se preparando para algo maior. Não para uma crise interna, mas para algo que vinha de fora, ou melhor dizendo, para algo que ainda vem de fora. No topo do Monte Green, no Arizona, o Vaticano construiu o telescópio mais avançado de todos, você sabia? E este telescópio, ele se chama Lúcifer. Isso mesmo, telescópio Lúcifer. Astrônomos jesuítas como Gay Consolmano e também como José Fans, eles começaram a falar publicamente sobre a possibilidade de vida inteligente fora da Terra. Mas eles falavam isso não como ficção, como nós fazemos hoje, né? Ou fazíamos, mas como algo real, verídico e que exigiria uma nova teologia religiosa para a Igreja Romana. Eles disseram que os extraterrestres poderiam ser os nossos irmãos maiores e mais antigos. Afirmavam ainda que talvez Jesus tivesse vindo também de outra dimensão, de outra galáxia, de outro planeta, e que veio para trazer salvação também para outras raças. E que a igreja precisaria, então, fazer uma releitura do Evangelho quando o contato com esses seres inteligentes
fosse, enfim, consumado, confirmado. Percebam só, eles não estão com medo. Eles estão se preparando para liderar a narrativa quando este contato alienígena acontecer. Mas o que o Vaticano não conta para você, não conta para a humanidade, é que essa história já aconteceu antes. Para entender o que está acontecendo hoje ou o que virá, precisamos voltar ao começo. Precisamos abrir um livro que a igreja retirou do seu cânone e com isso quase apagou da sua história, da nossa história, da história da humanidade. Quase acabaram com a história do livro mais polêmico de todos, o livro de Enoque. O livro de Enoque, no seu capítulo 6, ele diz que assim, e aconteceu, depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, lhes nasceram filhas formosas e belas. E os anjos, filhos do céu, as viram e as cobiçaram, e disseram uns aos outros: Vinde, nos unamos às mulheres dentre os filhos dos homens e geremos filhos. Esses anjos, eles são chamados no livro de Enoque de vigilantes. 200 deles desceram do monte Hermon e conforme o livro de Enoque, capítulo 7, verso 9, seu líder era Samiasa. E o que eles fizeram não foi apenas transar com as mulheres. Eles transgrediram uma ordem divina. Enoque registra que eles ensinaram às mulheres coisas que a humanidade jamais deveria saber. Ensinaram a magia, a feitiçaria, a forma de ter armamentos, os cosméticos e, o mais grave de tudo, eles misturaram sua semente, o seu sêmen, o seu DNA com o da humanidade. O resultado dessa transgressão foi os chamados Néfilins, aqueles descritos não só no livro proibido de Enoque, mas também no livro, ou melhor, nos livros da Bíblia. Por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 6, e também em Números, capítulo 13, verso 33. Os gigantes são os filhos dos anjos caídos. Eles são seres híbridos. São uma raça que corrompeu a terra de tal forma que Deus precisou enviar o dilúvio para limpar a criação. Mas o livro proibido de Enoque não termina aí. Ele diz que esses vigilantes, eles foram aprisionados até o tempo do juízo final, até o fim. E que no fim desses tempos, ou melhor, do nosso tempo, né, que é agora, suas influências voltariam sobre nós. Essa profecia também está registrada na Bíblia, no livro de Judas, capítulo 1, verso 6. Lá nós lemos que os anjos, assim diz, né? Vamos, o próprio texto. Lembre-se dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas eles abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo, na escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia, dia em que eles serão julgados e condenados. Quando estudamos o livro de Enoque com profundidade e comparamos com os relatos modernos de abduções e fenômenos não identificados,
nós chegamos facilmente a uma conclusão muito perturbadora. O que aconteceu nos dias de Moisés está acontecendo de novo. Está acontecendo hoje. Está acontecendo com a humanidade atual. Os antigos chamavam esses seres de anjos caídos, de vigilantes, de Anunnakis. E hoje, o nome deles foi alterado propositalmente. Hoje, eles são chamados de alienígenas. Mas perceba que a natureza deles é a mesma. E o que eles estão interessados é a mesma coisa. Eles estão interessados hoje na mesma coisa que eles fizeram antigamente, o que eles fizeram antes. O que é? A hibridização. Eles querem novamente misturar o DNA deles com o DNA humano, corrompendo assim novamente a imagem e semelhança de Deus que há no homem. Mas vocês querem saber o que é mais grave nisso tudo? O Vaticano sabe de tudo isso. Enquanto o mundo discute se alienígenas existem ou não, enquanto os Estados Unidos prometem fazer uma grande revelação, os teólogos do Vaticano, como Giuseppe Tanzella e Guy Consolmano, eles já falam abertamente sobre o Vaticano, a forma como o Vaticano responderá ao mundo quando isso acontecer. Eles revelam descaradamente qual será a versão oficial da igreja quando o contato com esses seres for real, oficial e público. Eles falam em releitura e reinterpretação do evangelho. Falam em aceitar esses seres como parte da criação. Falam até na possibilidade de que eles sejam deuses antigos que eram e ainda são superiores a nós. Mas, meu irmão, minha irmã, isso tudo não é inocência, é planejamento e preparação. Eles já sabem que se os vigilantes voltarem, ou que algo semelhante ocorra, a humanidade vai precisar de uma explicação. E o Vaticano quer ser o primeiro a dar essa explicação. O Vaticano quer ser quem diz a verdade oficial, impor a verdade a você, impor essa suposta verdade a você, que será: não tenham medo. Eles são nossos antigos irmãos. Venha para a igreja e façam parte dessa nova família, dessa nova fé, dessa nova teologia. Mas o que eles não dizem? Eles não dizem que, conforme ensinado no livro de Enoque, livro que eles proibiram, e até mesmo que a própria Bíblia diz, não é? É que esses seres são os mesmos anjos caídos que no passado quase destruíram a raça humana. No livro de Enoque, Enoque revela claramente que os vigilantes geraram gigantes que devoravam a tudo, inclusive os seres humanos. Que a terra clamava contra a violência deles. E que Deus viu que toda a carne havia se corrompido e que por isto, arrependido, Deus enviou o dilúvio. Agora imagine isso acontecendo hoje, acontecendo novamente, mas desta vez com tecnologias mais avançadas, com inteligência artificial, com capacidade de manipulação genética em escala global.
com capacidade de oferecer evolução e paz mundial em troca de obediência cega a eles. Isso não é salvação. Isso seria apenas o cumprimento da maior advertência que Jesus fez. Advertência esta descrita no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 37, que diz: como foi nos dias de Noé, assim será também no futuro com a vinda do Filho do Homem. Em nosso livro, A Doutrina Proibida do Vaticano, livro que publicaremos ainda este ano, nós conectamos esse retorno dos vigilantes com a figura do anticristo. Não apenas como um homem cruel, mas como o ápice de um sistema de mentiras e enganações que mistura poder político, religião e tecnologia. O anticristo, ele não virá negando a Deus de forma grosseira. Ele virá oferecendo soluções. Ele virá oferecendo paz, unidade, evolução, uma nova ordem mundial, onde as antigas religiões serão vistas como atrasadas. E para que isso funcione, a humanidade precisa primeiro perder a confiança nas antigas tradições, nas antigas instituições religiosas. A humanidade precisa acreditar que a igreja falhou, que a Bíblia foi adulterada e que existe uma verdade maior, cósmica, que a igreja escondeu. E é exatamente isto que está acontecendo. No livro que publicaremos, iremos revelar a preparação dessa nova teologia do Vaticano, que é a chamada de exoteologia, ou teologia exoteóloga. Uma teologia criada sob pressão da elite ou governo global, como queira chamar. A infiltração de novas ideias, inclusão de novas ideias monísticas dentro da própria teologia cristã. E tudo isso para preparar o terreno para que, quando o engano chegar, esses seres alienígenas, seres das trevas, eles sejam recebidos como seres de luz. Percebem o plano? Mas não desanime. Existe uma saída. O livro de Enoque traz essa saída. Enoque não traz apenas advertências, ele traz também esperanças. Porque no meio de todo aquele julgamento, Deus preserva um homem, Noé. E através dele, preserva a linhagem humana. Isso aconteceu lá atrás, durante o dilúvio. Então, da mesma forma, hoje, conforme disse Jesus, que assim como nos dias de Noé, haveria também um grupo que seria preservado, não por força militar, não por tecnologia, mas por vigilância e fidelidade à luz verdadeira. Na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 42, Jesus diz assim: orai e vigiai, pois ninguém sabe a que hora virá o nosso Senhor. Vigiar, nesse contexto, não significa ficar olhando para o céu, esperando espaçonaves. Significa manter a consciência pura, manter a consciência limpa, sabendo o que é certo e é errado.
Isso significa não se deixar seduzir pelo discurso de paz e de evolução que nega a necessidade de esforço e sacrifício pessoal. Significa recusar qualquer sistema, seja político, religioso ou cósmico, que exija que você entregue a sua soberania pessoal, a sua soberania interior, em troca de segurança exterior. Porque o verdadeiro anticristo não vai tirar sua liberdade de fora para dentro. Ele vai fazer você entregá-la voluntariamente, fazendo você acreditar que estará evoluindo se permitir tudo que eles quiserem implantar em você. Em nosso livro, A Doutrina Proibida do Vaticano, não falamos apenas sobre as verdades proibidas. Não falamos apenas sobre documentos escondidos. Falamos também sobre uma escolha que toda geração teve que fazer e a decisão de escolha que toda a nossa geração atual terá que fazer. Será uma escolha definitiva. Uma escolha entre continuar buscando a salvação em estruturas externas, seja o papado, seja um governo mundial de Trump, seja uma revelação de um governo mundial alienígena, ou escolher finalmente reconhecer que a única salvação possível sempre esteve dentro de nós. A luz da vida, a luz do amor, a luz do bem, nunca precisou de telescópios para ser encontrada. Virtudes e honestidade nunca precisaram de diplomas. A salvação de nossa alma nunca precisou de profecias para ser anunciada, e nem de uma instituição para nos mediar. A nossa luz, a nossa salvação, ela sempre esteve presente, ela sempre esteve disponível, e ela será sempre a única coisa que nenhum engano, por mais sofisticado que seja, jamais conseguirá apagar. O que está por vir vai testar isso em cada um de nós. Então, a pergunta não é mais quando isso vai acontecer. A pergunta correta hoje é: quando você vai parar de olhar para fora e finalmente começar a olhar para dentro? Porque o tempo de escolher não está chegando, já chegou. Agora não há mais espaço para a neutralidade. Só resta escolher. Reconhecer a luz ou continuar na ilusão. Por isso, meu irmão, minha irmã, filhos e filhas da luz, se inscreva no canal Eclesialux. Aqui revelamos verdades que não são encontradas em nenhum outro lugar. Verdades que a maioria prefere ignorar, prefere se manter numa zona de conforto. Mas verdades estas que precisam sim ser ditas e reveladas àqueles que têm olhos para ver e ouvidos para escutar. Pessoas como você. Então, se esse vídeo tocou você de alguma forma, por favor, curta e compartilhe. Assim você ajuda essa mensagem chegar até mais pessoas que também estão buscando com honestidade e com sinceridade. Nos comentários abaixo, por favor, me conte o que este
vídeo despertou em você? O que este conteúdo, essa revelação despertou em você? Bem, Eclesia Lux, o canal que não oferece consolo fácil, mas que revela a verdadeira luz. Votos de paz e luz e até o nosso próximo encontro.